Muito bem, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vai ficar no ar às 24 horas. Vamos iniciar o nosso painel. Nós que estávamos lá. Uma travessia pela história do Brasil até nossos dias. Significa que todas essas personagens que estão na tela vivenciaram momentos importantes da história do Brasil. Principalmente a partir do final dos anos 50 e se espraiando aí pelos anos 60, 1960, 1970, até a distensão, a abertura, chegando aos dias de hoje. Nós temos na tela aqui o Sérgio Buarque, que está falando do Recife, o Galba Gomes, que está aqui em Fortaleza, o Pedro Albuquerque, que está em Fortaleza, o João de Paula, também aqui em Fortaleza, e o Henrique Sérgio Abreu, que está em Fortaleza. Esse painel é histórico, certamente. Todos vocês são personagens, são figuras oculares da história, mas principalmente são atores da história. Todos vivenciaram, já a partir do movimento estudantil, momentos dramáticos da política brasileira. Então vamos começar com o Sérgio Buarque. Bom dia, Sérgio. Liga o som, Sérgio. Teu som está desligado. Som. Bom dia, Sérgio. Prazer enorme estar aqui para esses companheiros cearenses. Eu sou o único pernambucano nesse grupo, com muito orgulho, e tanto com essa turma aí. Bom dia, Galba Gomes. Bom dia, Luiz Sérgio. Eu repito as palavras do caro Sérgio Buarque, não vou citar os nomes, pessoas que eu tenho muita estima e entre os quais eu tive a oportunidade de, com todos, compartilhar momentos importantes da história do movimento estudantil e da história política do nosso Estado e até da Brasil. Bom dia, Pedro Albuquerque. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos, companheiros e amigos. E aqui, na verdade, aqui é uma história compartilhada, né? Na verdade, mesmo com o Sérgio, estando ele no Recife. Um grande abraço para todos. Bom dia, João de Paula. Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, meus queridos amigos. É uma alegria estar com vocês. Eu estou aqui em algum ponto da região metropolitana de Fortaleza, entre duas serras do Ceará. Um ambiente muito bom, é muito gostoso esse momento de reencontro. Bom dia, Henrique Sérgio. Bom dia, Xará. Nós somos 3 Sérgios, e como você é o coordenador, se der empate, a gente já tem o voto de Minerva. Os outros 3, prazer revê-los. É sempre uma alegria muito grande ver velhos camaradas. Amigos, vamos começar falando de um período que vocês vivenciaram e foram ativistas nesse período. Sérgio Buarque, os anos 60, como você viu essa ruptura institucional no Brasil nos anos 60 e o acirramento da ruptura em 1968? Qual foi sua experiência nesse período? A nossa geração praticamente foi, digamos, arrancada de sua trajetória normal no processo democrático pelo golpe de 64. Que todos nós, pelo menos no meu caso, eu tinha acabado de entrar na universidade e as pessoas tinham tolhido pela ausência de possibilidades de uma vida livre, de uma manifestação política livre. Durante algum período, houve espaço para a gente se mobilizar. Na verdade, o movimento estudantil teve um papel importantíssimo já desde os 64, 65 até o final mesmo da luta democrática. Houve fragmentações políticas que emergia desse processo, que começava muito na universidade, já com os partidos políticos estruturados. Agora, é interessante ressaltar que, para mim, pesou muito,
especialmente no finalzinho da década de 60, houve uma espécie de uma revolta libertária global. Talvez a primeira vez que o mundo inteiro foi envolvido por uma coisa que eu chamava lá no artigo que Galba publicou no livro dele, o delírio que mudou o mundo. Naquele momento, além de ter... Cada país tinha sua especificidade, mas tinha uma coisa mais ou menos comum, que era uma coisa de uma energia libertária. No caso específico do Brasil, essa energia libertária se manifestava de várias formas, mas principalmente na luta contra a ditadura, que era a forma mais brutal, digamos, de quebra dessa energia libertária. Por exemplo, na Europa tinha essa energia liberta, embora não fosse uma ditadura, mas era uma quebra de uma sociedade autoritária fechada, não é? E tinha um componente bem forte das mudanças de costumes tradicionais. Estados Unidos também. Estados Unidos, além do mais, veio junto com a guerra do Vietnã, com a perda, não é, de vidas, e associado também à luta contra a segregação racial. Então, cada país teve um lugar. No nosso caso, a gente recebia esses ecos. Não é por acaso que também, nessa época, o movimento, além de ser contra a ditadura, era contra o imperialismo americano, particularmente em Vietnã, a luta de defesa do Vietnã, de identificação com os Vietcongs. Então, a gente pouco carregava tudo isso. O mundo se juntava aos nossos sentimentos contra a ditadura e terminava se manifestando nisso que eu estou chamando uma energia libertária, né? De busca de liberdade, de busca de quebra de certas estruturas conservadoras, nos costumes também, mesmo quem, de alguma forma, não tinha mobilizado no movimento político, partidário, tinha um espaço para manifestar uma revolta contra certos costumes, não é? Muito arraigados, tradicionais, conservadores, e eu arriscaria dizer que ecos desse movimento de quebra de costumes e de movimento libertário ainda hoje incomoda a trupe bolsonarista, e era a questão dos novos costumes que estavam se levantando, do movimento feminista, mais nos Estados Unidos, mas também, em certa medida, os movimentos de negros, né, de luta contra o racismo. No nosso caso específico, no meu particularmente, acho que desse grupo, tinha uma coisa bem dirigida que era contra a ditadura e era mais do que isso. Nós também trazíamos juntos um projeto socialista. Bom chamar a atenção que não éramos apenas democratas, nós éramos democratas socialistas. Alguns nem tão democratas, é bom que se diga, a gente também estava muito influenciado pela herança marxista-leninista e mesmo stalinista, e um certo componente que a gente queria era trocar a ditadura militar por ditadura do proletariado, portanto, para trazer o socialismo. Mas, no fundo, éramos socialistas que achávamos que, com a ditadura militar, que era não só repressiva, mas de um capitalismo selvagem que se implantava no Brasil, fazia com que a gente se manifestasse contra a ditadura e pensando, na verdade, em construir uma nova sociedade. Naquela época, era fortemente o socialismo, que hoje, todos nós, me parece, pelo menos eu, pensando no socialismo democrático, ou numa sociedade, digamos, democrática, só democracia ou socialismo democrático. Então, a experiência nossa foi uma experiência riquíssima, então a gente pode dizer nossa geração foi cortada, tolhida de um processo normal num regime democrático, mas a gente vivenciou uma coisa muito mais rica também, que foi essa conjunção de forças, todas as tendências da juventude, por um processo de busca de liberdade, que eu estou chamando de energia libertária que nós trazíamos. Acho que, para começar, eu poderia ficar por aqui. Eu vou tomar a palavra dos meninos todos aí que precisam também falar das suas experiências. Perfeito. Galba Gomes,
Onde você estava naquela conjuntura, naquele momento histórico de secções? Como todos, nós temos uma história parecida e algumas diferenças, mas eu diria mantemos a fraternidade e a amizade. Eu, na verdade, quando estourou o golpe de 64, eu estava no Liceu do Ceará. Era um ativista do movimento secundarista. Eu estava no CLEC, eu era vice-presidente do CLEC, que era a maior entidade estudantil do Ceará, e me preparando já pré-candidato em 63 para ser candidato para a presidência do CLEC. Estourou o golpe, terminei o curso secundário em 64, entrei na universidade e aí, junto com esses que estão aí, eu incluo aí o Sérgio, no Recife, nós em Fortaleza, nós começamos o movimento de reorganização estudantil, principalmente a partir de 1966, nos opomos entidades criadas pela ditadura. Eles mudaram os nomes das entidades e, então, tentando esvaziar a UNE, as UES, restaram os DCS e restaram também uma entidade estadual, DEE, Diretório Estadual, enfim, eles mudaram. Você está se referindo ao ato institucional número 2, é isso? Não, ainda não. Eu estou me referindo ao período inicial da militância dessas pessoas no movimento estudantil. Aí foram organizados os movimentos estudantis, reorganizados, os desses passaram a tomar uma força muito importante e muitos de nós elegemos aos diretórios acadêmicos, formamos um DCE avançado de esquerda e em 66. Em 67, o de Paula assume a presidência do DCE, num movimento já de grandes conturbações, grandes mobilizações. Eu tive a honra de ser o vice-presidente, um dos vice-presidentes dele, da gestão dele, e aí começou até o desabar de 1968, que aí foi a ruptura. Muitas prisões, muitos de nós fomos para a clandestinidade no exterior e a clandestinidade pátria, porque a perseguição dos que aqui permaneceram era cruel também. As pessoas, às vezes, mudavam a partir de 68, 69, 70, quando saiu a AI-5, as pessoas mudavam de calçada para não falar com você, porque poderia ser contaminado pelo comunismo. Inicialmente, queria essa rememoração que eu faria para que a gente ouça os demais. Pedro Albuquerque, você era um jovem cheio de utopias e de ideias transformadoras. Como você estava naquele momento? Eu estudava na época na Escola Industrial do Ceará, que depois se tornou Escola Técnica, depois Cefet, e agora Instituto Tecnológico, Federal, parece, né? Instituto Federal. Federal, né? Instituto Federal. Então, eu fazia o curso de construção de estradas. Meu objetivo era fazer direito mesmo. Então, naquele momento, houve aquela perseguição, logo depois a entrada na universidade, na faculdade de Direito, que foi, para mim, uma das maiores experiências da minha vida. Foi um momento onde, assim, na minha recordação, de maior felicidade. Foi muito viver aquele ambiente. Na perspectiva que colocou o Sérgio, acho que a gente se ligava ao mundo ali, né?
no aspecto da revolução cultural. Houve a tentativa de revolução cultural da China, mas essa que o Sérgio se refere é completamente diferente. Essa revolução cultural que tornava aquele movimento, dava a ele um sentido universal. Dos costumes, dos valores conservadores. Isso é uma marca muito grande. A experiência no campo político, né, no TCE, acho que foi grande experiência. João de Paula presidente, eu também fui o vice. Qual ano, Pedro? 67. Foi uma gestão... Foi 67, 68. Genuíno seria 68, 69, se não me engano. Foi, Galba? Isso mesmo. É isso, né? Então, João de Paulo e Genuíno, Galba, lideranças, né? Eu quero confessar aqui, já segundo já sabe, eu imaginava num regime democrático, se nós chegássemos a ele, João de Paulo é governador do estado do Ceará. A ditadura cortou essa possibilidade, né, de todos nós. O governador ali, que não tivemos, né? O governador que não tivemos. Exatamente. Bondade de amigos. E ali nós tínhamos, né, um horizonte adversário, que era a ditadura. Ela nos unia. E é bom dizer o seguinte, que a gente vinha de um processo de derrota, 64, uma derrota assim, uma derrota até programática. O nosso programa para o país, nosso projeto para o país foi derrotado. Venceu o outro pelas armas. Nos unimos contra a ditadura, que era o nosso horizonte adversário. E aí perdemos o senso, qualquer sentido programático. Nossa unidade era em torno da luta contra a ditadura. E um outro elemento que coloco aí, importante, é que nós éramos também, nesse aspecto, do ponto de vista futuro, nós tínhamos uma certeza muito grande, movido por uma certeza. Quer dizer, nossa certeza era o quê? Chegar ao paraíso, que é representado pela União Soviética. Era essa o imaginário, né? Sim. O imaginário ideológico do período. Exatamente. E a outra característica que eu também coloco aí, que ela ainda é forte, era o sentido de missão. Era como se nós tivéssemos uma missão de salvar o mundo. Um aspecto salvacionista. É como se sem nós no poder seria bárbara. Isso, de certa forma, guiou a esquerda que esteve no poder recentemente, achando sempre que sem a gente não haveria saída. Mas, para encerrar aqui, eu acho que viver aquele momento foi um momento assim, de grande enriquecimento. E o outro que eu coloco na minha vida, aí que estabeleceu muita mudança em mim, foi a experiência do exílio, no Chile e depois no Canadá. João de Paula Monteiro, vocês são todos contemporâneos, dividiram grandes utopias, viveram experiências dramáticas. Conte-nos um pouco da sua trajetória naquele momento, João. Luiz Sérgio, eu vou situar a minha reflexão descrevendo alguns lugares em que eu me botei para observar e também para agir. O primeiro desses lugares antecede o golpe de 64, porque eu tinha uma militância secundarista, quando era estudante no Colégio João, e tinha aquele sonho de um projeto democrático e de desenvolvimento para o país, no âmbito das grandes bandeiras das reformas que eram colocadas ali. O
o que me atraía naquele momento é aquela série de bandeiras das reformas que eram levantados pelo movimento popular daquela época. Com o golpe veio uma grande desilusão, um período até meio de recolhimento para entender e curtir a dor da perda, né? E depois essa fase que o pessoal já descreveu da tomada do movimento estudantil, quando eu passei a atuar no Diretório Central dos Estudantes aqui do Ceará, ao lado desses companheiros que estão aí. O Sérgio Buarque eu vim conhecer depois no exílio. Vim conhecer depois no exílio, né? Mas outros 4 companheiros, foi no período do movimento estudantil, em que eu era do DCE. Por conta da presidência do DCE, eu tive uma dimensão de atuação nacional e também de observador da cena nacional, porque o DCE daquela época ele era como que a entidade estadual, ele se confundia. Ele era o DCE da Universidade Federal, mas fazia, às vezes, na prática, da entidade dos universitários do Ceará, mesmo porque a expressão das outras universidades era praticamente inexistente. Então, era o DCE da Universidade da Universidade Federal do Ceará, que na condição de representante dos universitários do Ceará, como presidente do DCE, eu participei do movimento estudantil nacional, e aí com algumas ênfases no de São Paulo, que era onde ocorriam mais frequentemente as reuniões, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia e do Paraná. Uma outra vertente mais conservadora foi, inclusive, posterior, quando eu já fui ao exílio, aí o que havia de remanescente na faculdade que eu estudei, aí eu me agreguei a um movimento que chamava Os Independentes, que era na Faculdade de Medicina de Colônia, da Alemanha, e que era de natureza já completamente diferente, mas tive, através da Ruth, minha mulher, eu não sei se o Sérgio Buarque chegou a participar dessa coisa. A Ruth foi, aliás, nós fomos, a Ruth e eu, fomos convidados para um encontro com Rudi Dutschke, que foi o líder do movimento alemão dos estudantes em 1968. O Rudi Dutschke sofreu um atentado e, quando se recuperou, ele autoexilou na Dinamarca e mantinha contatos com a Alemanha, mas não vinha na Alemanha. Ele fez um encontro com estudantes da Europa, na Holanda, e nós fomos convidados, mas por uma questão de trabalho eu não pude ir, a Ruth foi, então nós tivemos várias informações da ótica do que era já releitura do movimento estudantil alemão de 68. E já no Brasil, aí até meio folclórico, eu vim a conhecer o Daniel Cohn-Bendit, por uma circunstância de ser procurado por ele como médico já. O Cohn-Bendit tinha vindo passar umas férias aqui em Fortaleza, adoeceu e precisou de um atestado em alemão, então, de que estava doente, não podia retomar o trabalho dele numa creche lá na Alemanha. Então, eu fui procurado através do João Alemão, conhecido de todos nós. Hoje é o Hans, hoje ele é cônsul honorário da Alemanha, né? Ficou muito conhecida, foi quem levou o Cohn-Bendit até lá em casa. E o Cohn-Bendit fez uma palestra, talvez alguns dos que estão aqui tenham participado, lá no quintal da minha residência, sobre o que foi o maio de 68, já
visão retrospectiva. Mas, para fechar, eu que falei que você limitasse o tempo, eu quero dizer só uma reflexão analítica. Eu entendo que o que tornou a luta dos estudantes desse período de 68 algo de alcance social e político foram as bandeiras, principalmente da luta contra a ditadura e um pouco da luta imperialista. Eu quero situar com isso os sonhos, eu vou chamar os sonhos de pequenos grupos. Os desejos dos pequenos grupos. Eles nunca deram a nota real das grandes mobilizações. A passeata dos 100 mil, ela não foi uma passeata que mobilizou pessoas a favor ou contra o socialismo ou a Revolução Nacional Democrática. Não era isso. O quanto tinha expressão ampla é porque era com bandeiras democráticas. Eu resumo, que eu sei que isso vai dar um debate, assim, aquilo que era do universo dos pequenos grupos, e isto havia, todos nós aqui pertencemos a pequenos grupos, era algo que não tinha o alcance social e político que teve o verdadeiro significado da luta contra a ditadura. Era, em essência, desejo de pequenos grupos. Henrique Sérgio Abreu, Xará, como é que você estava naquele momento? Microfone, Henrique. O microfone. Pronto, pedi para todo mundo desligar e não desliguei o meu. Vou fazer uma abordagem diferente, até porque a minha história foi diferente de vocês quatro. Em 1962, 63, eu estava no colégio militar. Em 1964, eu morava nos Estados Unidos, numa região tão longe de todas as fronteiras, assim, onde eu morava era o Encontro das Diagonais. Aonde, Henrique Sérgio? Era no interior de Nebraska, que é um estado agrícola e pecuário. Eu morava numa cidade de 2.000 habitantes. E morava com... Era tão longe de tudo que foi onde os Estados Unidos escolheram para botar aqueles silos intercontinentais, porque ele era o lugar mais longe das 4 fronteiras. Era lá que eu estava. Eu não soube do golpe de 64. Uma pergunta necessária. O que você estava fazendo lá? Eu tinha sido escolhido, dentre vários cearenses, para fazer um intercâmbio estudantil. Então, morei um ano com a família. O pai da família, que estava lá, era um juiz, era uma pessoa muito culta, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial como tenente da Marinha, e ele combateu na frente, tanto no Pacífico quanto no Atlântico. E era um estudioso de história. A minha família, pelo lado Gadelha, o lado paterno, sempre teve muitos militantes de esquerda. A geração do meu pai, eu tinha tios e primos que eram militantes comunistas. Teve primos meus que eram, por exemplo, era o presidente do Sindicato dos Bancários em 1964 em São Paulo. Você pode imaginar a porrada que era isso aí, né? Sem dúvida. Ao chegar nos Estados Unidos, por conta desse ex, eu lia muita coisa de esquerda, embora sendo uma pessoa
digamos assim, de um caminho estudantil militar, né? Mas, quando eu cheguei lá, que comecei a ver a, a estante lá do juiz, e ele começou a falar comigo, conversar comigo, eu já falava inglês razoavelmente bem quando eu fui. Eu comecei a ver, por exemplo, Rússia na Guerra, que é um livro, 2 volumes, do Alexander Werth, que é o adido militar inglês em Moscou durante a guerra, que ele me mostrava e disse, eu já li. E ele tomou um susto, como é que um menino de 16 anos leu isso, né? Depois ele foi mostrar a ascensão e queda do Terceiro Reich. Ele disse, eu já li. A Rússia depois mostrou a Batalha de Stalingrado. E assim, bom, isso abriu um caminho de muita discussão e uma boa troca de conhecimento entre os dois. Então, essa origem foi assim estranho quando entrei na universidade, e as pessoas me olhavam como, os colegas, os camaradas me olhavam como um ex-colégio militar e ex dos Estados Unidos, né? do imperialismo. Um potencial agente da CIA. Por conta disso, eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente com o que vocês fizeram. Eu entendo que os grandes conflitos, os grandes problemas mundiais fazem grandes mudanças. A Primeira Guerra Mundial abriu espaço para o tenentismo no Brasil. O tenentismo, que começou aí na segunda década do século passado, ele teve diversas tentativas de assumir o poder. Foram vários golpes de Estado. Ele só assumiu em 1964. Não é? A Segunda Guerra Mundial também teve um impacto muito grande. Como o Sérgio se referiu, um impacto mundial. Ele pariu a geração dos baby boomers. E toda guerra, ela traz, não só a guerra, assim, todo o impacto mundial, ela traz grandes mudanças, principalmente mudanças na ciência. E essas mudanças na ciência têm efeito na sociedade. Eu interpretaria 1968, como sendo o palco onde se deu o encontro dos tenentes da Primeira Guerra com os baby boomers da Segunda Guerra. Nós tivemos aí os tenentes com 70, nós com 20. Estou-me lá da cá, mais ou menos, uns 2 ou 3 anos. Muito boa, muito boa tese. Muito boa tese. Todos nós só tínhamos uma base teórica aonde nos apoiar, que era o clássico no mundo na época. Era o marxismo e o leninismo. Então, pipocavam, não só em Fortaleza, mas toda a universidade brasileira, nessa época, as mais diversas organizações. Todos nós éramos comunistas na época, todos nós éramos militantes. Algumas organizações trotskistas, outros marxistas, Moscou, outros marxistas maoístas, tinha os católicos, né? AP, era católico. E todos nós éramos militantes comunistas, mas a massa que nós liderávamos não era. A massa que nós liderávamos, como muito ressaltou João de Paula, tinha uma única e mesma frente,
que era uma luta por liberdade de eleições. Era uma luta democrática, era uma luta contra a ditadura. Embora, por exemplo, quando eu fui candidato ao DCE, junto na chapa do Nino, tinha uma chapa que era mais maoísta, tinha uma chapa que era mais trotskista e tinha uma chapa que era mais católica. Não tinha nenhuma chapa direita. Todos nós, eram 3 chapas que disputavam entre nós, todas com o mesmo lado. No espectro da esquerda, todas com o espectro da esquerda. Todos da esquerda. Para a massa, isso era transparente, isso não era uma coisa sabida, conhecida. Nós nunca estudamos tanto sociologia e economia política como nessa época. Nunca. Eu entrei na universidade com 18 anos, 19 anos, e esta convivência com as diversas linhas, cada um de nós arguindo o que achava correto, as teses, isso era uma coisa que passava em mão. Eu estudava as teses maoístas, os maoístas estudavam as trotskistas, isso era uma coisa muito comum, era uma discussão e muito estudo, muito estudo. Isso permitiu, isso trouxe, em 68, foi o momento onde as contradições se aguçaram muito. Veio o AI-5, como já colocaram por aí, muitos de nós saindo, fugindo, outros na clandestinidade, alguns para a luta armada. Basicamente, eu diria que todos nós éramos a favor da luta armada, com diversas nuances, mas eram poucos. Se eu tivesse que voltar atrás, eu acho que todos nós estávamos errados. O único que estava certo era os que priorizavam a luta política. Mas não foi o nosso caso. E toda a juventude brasileira embarcou por esse caminho. E isso teve, como o Sérgio referiu, Sérgio Buarque, a repercussão mundial. Porque a geração baby boomer não foi no Brasil, foi no mundo todo. Não é? Nós fomos os portadores da liberdade sexual. Nós fomos a primeira, assim, nós líderes, porque mesmo na nossa época não era comum a sociedade praticar tudo, mas nós fomos os primeiros que éramos abertos e participavam e exercíamos uma certa liberdade sexual. Nós fomos da geração da pílula, nós fomos a geração da chegada à Lua, né? Nós fomos a geração que conviveu com o assassinato do Kennedy, o assassinato do irmão dele, do Bob, o assassinato do Martin Luther King, a vitória do Cassius Clay, Muhammad Ali, sobre Sonny Liston, os Beatles. Né? Esse foi o caldo de cultura do mundo todo. Esta repressão veio do mundo todo. Os acontecimentos de maio na França, a invasão da Tchecoslováquia, o AI-5 no Brasil, ou seja, esses são os mosaicos que compunham a nossa juventude na universidade. E, posteriormente a isso, aí já pós-universidade, por exemplo, no meu caso, eu continuei sempre legal, eu nunca fui para a clandestinidade, embora tivesse uma atuação não legal, assim dizer. E, por conta disso, eu não podia ter nenhum emprego que tivesse governo no meio. Eu não podia voltar para a universidade, não podia ser professor, não podia ir para o Banco Deste, não podia ir para o Banco do Brasil, não podia ir para a Sudene, não podia ir para a Coelce, etc., nada. Eu tive que ir para a iniciativa privada. Não é? E eu fui para a iniciativa privada
numa empresa de pessoas de esquerda, que aceitavam minha participação, que eram pessoas da minha família, como eu falei, que tinham essa militância. Então, essa foi a minha história. Participamos do que eu considero o movimento estudantil mais consistente, mais centrado, né? Esses colegas aqui, Pedro Albuquerque, João de Paula, até o Galba. Éramos todos muito consequentes. Quando a UNE rompeu em dois segmentos, com a UNE pró-organização A, outra UNE pró-organização B, Une o rachada. Ceará lançou um movimento por um UNE só. O Pedro Albuquerque foi, salvo engano, para Natal, o João foi para o Rio de Janeiro, eu fui para a Bahia, o Genuíno foi para São Paulo. Esta ação é que manteve a UNE firme, sem ruptura. Então, essas pessoas que a gente está vendo aí, né? Maravilha. Amigos, é inevitável que agora vocês conversem entre si, porque cada um colocou umas pimentinhas ou uma autocrítica. O João fez uma autocrítica bem interessante. Queria que vocês comentassem agora essa primeira rodada. É inevitável que vocês conversassem aí, trocassem algumas ideias. Posso começar? Por favor, fica aberto o microfone. Podem superpor, inclusive. Veja, eu terminei na minha primeira fala não fazendo nenhuma referência à minha própria história, à minha própria militância. Mas algumas coisas que os companheiros falaram me levam a recuperar um pouco dessa história que está ligada também, tudo foi feito nesse período. Eu queria dizer inicialmente o seguinte: na virada de 63 para 64, eu era um brisolista apaixonado. Eu ainda hoje me lembro do famoso burro que ele deu em Davi Nasser, no Porto de Janeiro, quando o Davi Nasser era o cara que representava na imprensa o combate ao governo de João Goulart e batia no Brizola. Davi Nasser escrevia Sérgio, o Davi Nasser escrevia na revista O Cruzeiro, era um homem do Chateaubriand. Um homem do Chateaubriand, homem de direita, bom escritor, bom jornalista, mas ele batia descaradamente o tempo todo. Aí eu disse: esse é o cara, o Brizola encontrou ele no aeroporto depois de um bocado de porrada que ele tinha dado na imprensa e deu um murro na cara. Eu fui brizolista. Ele de dia era um jornalista direitista horrível, e de noite era um poeta maravilhoso. Sem dúvida. Davi Nasser, é verdade. Não, e ele escrevia e muito bem. Andava sempre armado. Ele tinha um arsenal de armas, né? Que exibia, inclusive, o Davi Nasser. Agora, ele era um jornalista excepcional, era muito bom jornalista. O texto dele era maravilhoso e a gente, inclusive, lia o texto dele. Agora, esse brizolismo, depois do golpe, começou a mover, Brizola foi embora e começou a surgir o chamado Grupo dos 11, que era um grupo que se reunia aqui e ali, nacionalistas, brizolistas. Este movimento me levou ao trotskismo. Eu vi as obras de Trotsky através de um militante trotskista entrado no Grupo dos 11. Então, na verdade, aí para dizer o seguinte, Pedro, eu não tinha a União Soviética como referência de jeito nenhum, porque, como trotskistas, nós dizíamos que a União Soviética era um regime burocrático, uma burocracia dominante, uma ditadura dominante, no que a gente imagina. O próprio Trotsky foi o cara que fez a Revolução Russa junto com Lenin, mas depois foi expulso, foi assassinado por Stalin. Então, não era, de jeito nenhum, a minha referência. E tem uma coisa que nenhum de vocês falou, que foi muito importante nesse período
para o Brasil e para a América Latina, que foi Cuba. Na verdade, o que tinha era uma simpatia muito grande por Cuba, pequena ilha que se rebelou contra os Estados Unidos e destruiu a ditadura e começou a implantar um socialismo nas Américas, América Latina, e que nos influenciava muito. Como trotskista, eu também tenho uma posição crítica em relação a Cuba, principalmente depois que se colou com a União Soviética, mas não deixava de ter uma referência importante. E aí é bom ressaltar que neste meio tempo, de 66 e 68, além da influência de Cuba, vários dos militantes desses partidos pequenos que João de Paula se referiu e o Henrique Sérgio também, foram a Cuba, tiveram lá treinamento, tiveram lá educação política, então houve influência muito grande. E aí é importante ressaltar que, se não me engano, em 66, a bomba que surge no movimento de esquerda jovem no Brasil foi o livro do Régis Debray, o famoso livro do Régis Debray, que começa a trazer a ideia de luta armada e do foco, né, de focos de rebelião para ser a base da revolução, que ao mesmo tempo era contra a ditadura, mas que apontava, na verdade, do nosso ponto de vista, para o socialismo e mesmo uma ditadura do proletariado, que era o que a gente imaginava ser o que permitia construir o socialismo. Então, esse foi um momento extremamente rico. Então, do que Henrique falou das leituras, de que a gente lia muito, uma das leituras que esse momento correu e que acho que todos nós lemos para ser contra ou a favor foi o livro do Régis Debray. Não me lembro o nome dele. Se vocês puderem depois me... Não me lembro o nome, mas era o livro do Régis Debray. Guerra e Guerrilhas. Guerrilhas. Pronto, esse cara, então, marcou. Agora, aí vem a segunda questão que eu queria refutar Henrique Sérgio. O movimento trotskista no Brasil era contra a luta armada, mas era muito, excetuando o Ceará, foi onde o trotskismo teve mais força no Brasil, eu acho. Aqui em Pernambuco era muito fraco, porque era muito mais um pretendente a intelectual do que militante de organizar. Então, eu nunca consegui organizar. Teve o trotskismo forte aqui, antes, óbvio, inclusive no campo, teve um movimento muito forte de atuação no campo, mas depois, quando eu, de fato, fui um dos dirigentes aqui, foi muito pequeno. As pessoas brincavam que não cabia numa Kombi, os militantes do Partido Trotskista. Agora, nós fomos contra a luta armada. Embora fôssemos muito radicais em várias coisas, mas em relação ao método... Sérgio, o que você está dizendo é absolutamente correto, mesmo porque, na concepção que os trotskistas tinham historicamente, mas também que na prática expressavam, era a insurreição tradicional, como tinha sido a Revolução Russa. Então, nada a ver com aqueles movimentos que apareceram por aqui. Isso é verdade. Era na teoria e na prática. Os trotskistas não entraram na onda dos grupos armados que a maioria da esquerda entrou. É verdade. Outra exceção importante, o PCB, que nós tínhamos no Ceará pessoas que representavam, e talvez a mais importante entre nós tenha sido o Inácio Almeida, que foi o tempo inteiro, eles eram claros na crítica ao caminho da luta armada, naquelas condições que eram propostas pelos outros grupos de esquerda. Eu preciso claramente contra. Eu preciso dizer que, pessoalmente, também, eu acho que eu não tinha coragem não, de ir para a luta armada. Eu estava com meus sentimentos são bastante consistentes com a posição dos trotskistas. Acho que eu não tinha coragem de ir lá para guerrear a guerra, como... Só para terminar, eu queria dizer o seguinte: pois, em 1970, eu já estava completamente crítico da experiência e da proposta socialista revolucionária. Eu já começava a questionar a insurreição que falava João de Paula, eu questionava
a nosso sentimento de que a Revolução Socialista era iminente no mundo. E eu já estava bastante questionando muito tudo isso, mas fui preso, e aí voltei. Não estava preso porque militante, então assumi. Depois fui condenado outra vez e fui preso. Isso aí, Sérgio, a sua prisão no governo Médici. É Médici o período? Isso, 1970. 1970. Em 71 eu fui solto, depois o STM dobrou minha pena, e aí eu fui para o Chile, onde encontrei já no refúgio das Nações Unidas, depois do golpe do Chile. Mas eu queria, antes queria fazer uma alusão que o João falou quando se referiu a Rududski. Eu, na verdade, já no Brasil, como militante trotskista, eu tinha muito mais admiração pelo Rududski do que pelo Combendit. O Rududski era um socialista estrutural, era mais pensador, inclusive, era um formulador, um grande líder. E na Alemanha, eu tive a oportunidade de encontrar o Rududski, que eu acho que foi no mesmo evento que João falou, só que eu não participei, eu fui lá entrevistá-lo. Na época, eu trabalhava para a revista Isto É, fazia um trabalho freelancer de correspondente. Em 1978, Isto é do Mino Carta ainda, Sérgio? Mino Carta? Mino Carta, acho que ainda, 78, né? Acho que Mino Carta ainda era, né? 1978, completava 10 anos, em 1968, eu vou entrevistar a Rudi Dutton. E, de fato, eu fui encontrá-lo na Holanda, num evento lá em Utrecht, no sul da Holanda. Sérgio, e eu trouxe que a Ruth foi. Eu acho que vocês foram juntos. Não fomos juntos, não, sabe por quê? Eu fui um amigo brasileiro, que era fotógrafo, e nós fomos de carro, e nós trouxemos o Dutton para a colônia. Nós entramos, eu não sei se ele já tinha entrado outra vez na Alemanha, mas ele entrou no nosso carro, o carro desse amigo, e eu me lembro que quando chegamos... Não, clandestino não, mas quando nós chegamos na fronteira, que pediram os passaportes, naquela época ainda se pediam os passaportes, demorou muito tempo para liberar-nos, e eu estava sabendo, naquela altura, eu estava correndo risco de preso correr na Alemanha. E aí eu fiz uma longa entrevista, nós fomos para a colônia, ficamos em casa, fiz uma longa entrevista. Isto é, na verdade, a Estrela em 68 ainda era Combendit, ele deu muito mais espaço a Combendit do que essa entrevista. Foi muito curta, mas eu, como admirador da figura, para mim foi um momento muito interessante encontrar e entrevistar e publicar, meio reduzido da entrevista que eu fiz no Tué, 1978. Bom, deixo o papo agora para você. Você citou aí o Brizola. Só uma curiosidade aqui. Eu estou publicando no Facebook umas notinhas sociais que eu estou tirando da coleção da revista Cruzeiro, que eu herdei do meu pai. Então, há poucos dias, eu publiquei isso aqui, eu vou ver se dá para vocês verem, vocês olharem esse nordestino de quem é, e eu vou esclarecer. Um pouquinho mais para trás. João. Afastar um pouco. Eu conheço a cara, não me lembro quem é. O Brizola, com chapéu nordestino. Essa foto é no artigo do Davi Nasser, antes de levar o... Ele publicou um artigo sobre o Brizola, inclusive meio elogioso ainda. Ele não tinha ainda entrado em confronto direto com o Brizola. Isso foi o tempo que eu publiquei. Depois do Burro, ele publicou um livro famoso, que era o Coice do Pangaré. O bicho escrevia. Galba, teu som está desligado. Eu queria provocar o pessoal sobre a tese que eu lancei de que o negócio do caráter da revolução, a tendência correta era o maoísmo, era o stalinismo ou era o trotskismo. Eu lancei a tese que isso era uma conversa de pequenos grupos,
que não era isso que dava o tom. Quer Não dizer, era, não era quando uma coisa de massa, João. Eu acho isso uma incrível provocação, essa visão distanciada que você faz hoje. tudo, a minha tese, tudo o que se tornou expressão massiva no país foi em torno das bandeiras democráticas. Eu posso falar então rapidinho, rapidinho. Eu concordo integralmente com você, João, mas aqueles movimentos não teriam acontecido com aquela escala se esses movimentos organizados de esquerda não tivessem liderando. Porque tinha um movimento que liderava, alguém tinha que liderar aquele movimento. Só que na época não existia rede social para fazer o que fizeram depois ali no Oriente Médio, né, na Tunísia, no Egito. Era esses movimentos, mesmo mais ou menos sectários e pensando muito mais numa grande revolução, que liderou essa massa para a democrática. Pedro, eu quero ouvi-lo, Pedro, e quero ouvir o Galba. E a força. Não, então, tem som meu aí agora? Sim, agora tem, Tem Galba. som? Tem. Não, quando o Henrique Sérgio falou, até o Galba, na verdade, o Sérgio respondeu, é porque os trotskistas eram vítimas do ranço stalinista, como ainda hoje existe esse ranço. Nós éramos os patinhos feios, os radicais e tal. E aí o Sérgio mostrou esse lance que eu ia dar ênfase, que os trotskistas foram o setor ideológico mais lúcido, percebeu que a luta armada seria um grande equívoco. Foi um equívoco. A luta armada, a guerrilha do Araguaia não tinha momentos concretos e objetivos para a deflagração daquele momento. E só dando mais uma ênfase aí, é o seguinte, o Henrique Sérgio falou, e nisso eu concordo plenamente, o movimento do Ceará ele teve uma participação muito importante e surgiram grandes líderes aqui na vez Pernambuco teve uma espécie de momento do movimento estudantil em função da repressão desse muito violento e a questão surgimento de grandes lideranças. Nós estamos aqui com o de Paulo, por exemplo, um grande líder aqui no Ceará, e eu passei agora, eu tenho um relacionamento com ele, com uma pessoa que eu reputo um dos grandes líderes do movimento estudantil, foi o Vladimir Palmeira. Ele dispôs a vir aqui em outro momento, mas ele surpreendentemente, tecnologicamente, tem alguma coisa atrapalhando a câmera, não? Não, pode continuar, Galba. Está tudo ok? Vou encerrar. Então, eu acho que está muito boa a análise, até aqui tem sido muito boa, e o Sérgio, como um grande pensador, intelectual, se escutou aí, fez uma reflexão que eu concordo, além do João de Paula, do Pedro, todos, Henrique Sérgio, enfim, todos. Tá bom, era só isso. Esse comentário que eu não podia deixar, viu, o Henrique Sérgio? Aquilo ali, quando falou, eu entendi. E até o Galba, até o Arlindo. Até o Galba. Isso era Esse até o Galba. Isso era uma brincadeira que a gente vai para fazia. O público, vai para o público. Pedro Albuquerque, eu gostaria de ouvir. Se falou do Araguaia, e a guerrilha urbana? Aqueles atos de guerrilha urbana, qual foi o impacto dele no acirramento, da correlação de forças entre o status quo e a esquerda? Teu microfone, Pedro. O microfone do Pedro continua desligado. Está desligado, Pedro.
se alguém quiser falar sobre a guerrilha urbana antes que o Pedro entre. Eu queria falar uma coisa que o Sérgio Buarque colocou como ressalva à questão das mobilizações de grandes massas. Viu, Sérgio? É certo, eu reconheço o papel daquelas forças nas mobilizações, mas a força mais competente nas mobilizações amplas eram, na verdade, as forças ligadas ao PCB que combatia a luta armada. Quer dizer, quem tinha mais articulação com intelectuais, com artistas, com políticos, inclusive da oposição. Eu me lembro, o nosso grupo ele não admitia conversas com o MDB. O Pedro deve se lembrar bem que as tentativas que eram feitas aqui pelo pai Andrade, na época, né, para estabelecer um diálogo com o movimento estudantil, a gente não aceitava, eu diria, por conceito ideológico. Concorda, Pedro? Eu só fazer um comentário. Eu acho que você está subestimando, João, a capacidade de organização e de liderança que tinham esses diversos partidos. Por exemplo, a Ação Popular, que depois entrou no PCdoB e também se envolveu uma parte na luta armada. O próprio o Ceará, o que seria o movimento estudantil, o movimento de esquerda no Ceará, se não tivesse uma liderança carismática como João de Paula? Mas você tem razão em relação à AP. A AP era muito hábil nisso também. E aí, veja, a coisa que, falando do carisma, na França, e o Rudi Dutschke, na Alemanha, figuras carismáticas que subiam no palanque e faziam discurso, um poder mobilizador muito claro. E aqui eu acho que o Vladimir Palmeira, como falou Dalba, e você no Ceará, tiveram esse papel. O João de Paula tem dois momentos absolutamente interessantes. Esse atestado médico histórico para o Combendit e o discurso que o Combendit fez no quintal da sua casa, João. Isso precisa ser melhor explorado, né? Esse atestado hoje tem peso de ouro, não é? Ele levou para lá. Pedro, fazer um leilão depois, um leilão do atestado. O leilão do atestado histórico. Pedro, gostaria de ouvi-lo sobre esse momento. Já que esse período anos 60, anos 70 está rendendo bastante, vamos nos alongar um pouquinho nele, que eu acho que a nossa pauta não será cumprida hoje, já provoca um outro encontro para discutir os outros temas, porque nós não vai dar para falar de distensão, nem da conjuntura atual. Isso é um risco enorme, porque a conjuntura, em uma semana, já pode ter mudado tudo no Brasil de hoje, né? Porque, como disse Tom Jobim, o Brasil não é para amadores. O Pedro não está conseguindo ligar o som. Fala. Sim, João. Henrique Sérgio. Ô, Henrique, não estamos vendo tua imagem, mas você pode falar. É porque você desligou a câmera. Liga a tua câmera. A tua câmera está desligada. No rodapé, passa o mouse no rodapé e liga a câmera. No ícone da câmera. Aconteceu algum problema. Aconteceu algum problema com o computador? Eu estou no celular. Mas o teu som está saindo, não está saindo a tua imagem. Pois é, eu estou no celular. Porque tua câmera do celular está desligada. Eu estou tendo essa informação aqui na tela, que a tua câmera está desligada. Assim como o som do Pedro está desligado também. Ele não está conseguindo falar. Agora ligou. Pode falar, Pedro. Ele desligou novamente. Liga o som, Pedro. Ok, ótimo. Só um minuto.
Está conectando o áudio. Agora, ok, pode falar. Não, ele está com problema no microfone. O microfone dele está desligado. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho mais de... Como é que foi o AI-5? O AI-5 que é considerado por alguns, como Hélio Gaspari, como golpe dentro do golpe. Como é que foi aquele momento? Porque o AI-5 foi pesado, não é? Eu acho que foi um agravamento terrível, que impôs uma seção de direitos civis, mas principalmente impôs a censura na imprensa. Eu poderia começar? Para mim, o AI-5 veio num momento muito especial, porque eu já estava na prisão. Eu havia sido preso em Ibiúna, quando participava do congresso da UNE, onde eu era candidato a vice-presidente, e fomos presos ali. Pedro Albuquerque também. O Galba, eu não me lembro se foi também. Eu sei que o Pedro, com certeza. Né? E nós tinha muitos cearenses no Congresso de Ibiúna, né, João? Eu lembro que o Inácio de Almeida estava lá, o Fausto Nilo estava lá. Tinha 70 cearenses. Pois fomos presos num total, olha como era expressivo o movimento Ceará, de 800 estudantes do Brasil, nós éramos 70, quase 10%. Isso é muito para a nossa população relativa. Pois bem, então eu havia sido preso lá, mas todos fomos soltos, com exceção de algumas lideranças, a grande maioria foi solta, e daqui do Ceará, 10 tiveram prisão preventiva decretada. Eu estava entre esses 10 e o Pedro também. Pois bem, como eu era candidato, a UNE tinha decidido fazer o Congresso num modelo distinto para evitar uma nova repressão que se iria por regiões do país. Eu fui participar do Congresso Regional do Sul do Brasil, em Curitiba. E lá os caras organizaram de novo numa chácara e, claro, fomos presos de novo. Então, isso foi em dezembro, né? E quando veio o AI-5, dias depois, eu estava preso. Ou seja, de imediato, o AI-5 não piorou em nada na vida, ele não podia ficar pior. Eu já estava na prisão. Eu vi sentir os efeitos dele na pele, foi quando eu fui solto um ano depois. Aí eu vivi o que era a mudança na prática com a instituição do Ato 5. Eu queria levantar uma interpretação, como provocação para a discussão, que considero o seguinte: 1968 foi o auge do movimento estudantil, o auge das mobilizações democráticas. Esse movimento, e aí eu ressalto que tinham partidos de esquerda orando, mas o discurso era contra a ditadura, pelas liberdades. Esse movimento chegou ao auge em 68, inclusive ocupando espaços com a ditadura que parecia fragilizada. A gente foi ocupando espaços. Mobilizações, inclusive, que eram intoleráveis pela sua escala, pela sua dimensão. Só que corria paralelo o movimento, as ações armadas, principalmente em 67. As ações armadas começaram a ocorrer. Aí já era a VPR, já depois a Palmares, a LN. E eu acho que esse foi um componente que, se juntando ao movimento social, levou a, digamos, unificar a direita em torno do golpe, dentro do golpe. Eu acho que se naquele momento não tivesse começado a luta armada, a gente ia consolidar mais espaços políticos do movimento democrático. E aí um detalhe adicional, que era esquecida por todos, principalmente a luta armada, é que naquele momento a economia brasileira começava o ciclo de crescimento. Em 1968 já começava um ciclo de crescimento.
o que permitiria imaginar que a ditadura ia começar a dar espaço em segmentos da classe média, como ganhou em 69, 70. Então, veio o ato institucional número 5, ele foi um golpe violentíssimo ao movimento estudantil, e aí sim, fechada essa possibilidade, fortaleceu o Armado. Quer dizer, aí quando Henrique Sérgio diz todos nós a favor da luta armada, embora eu tenha questionado, mas é que depois do ato institucional número 5, final de 68, dezembro de 68, estreitaram-se as possibilidades de iniciativa política aberta, democrática e livre, o que fez fortalecer a luta armada. Então, partidos que já estavam um pouco com o pé nesse movimento conseguiram recrutar muita gente dos segmentos que não estão dentro da luta armada. O Partidão, como falou João, achou de vez, vários segmentos passou a compor, formou-se o PCBR, gente foi para a LN, foi para a VBR. Então, há uma dinâmica entre luta armada, que, a meu ver, favoreceu o ato 5, e o ato 5 que fortaleceu o movimento da luta armada, precisamente porque impediu a manifestação livre dos movimentos sociais, pelo terror que criou, de prisões, de tortura, de violência, etc. O meu aí, Luiz Sérgio. Pensou? Sérgio, eu vou fazer outra provocação. Pois não, João, por favor. Eu acho que, com o ato 5, foram empurrados para o terreno onde a eficiência, quem é a favor da democracia, é menor do que a eficiência de quem é a favor da ditadura. As pessoas foram empurradas para um outro campo e aí a resposta, o resultado foi desigual, né? Porque enquanto até ali o que predominava, não é que não houvesse já alguma ação aqui e acolá de luta armada, mas o predominante eram as lutas de massas. E, a partir do AI-5, então, foi engrossada a vertente de luta armada. E os resultados desta mudança, eu diria, de terreno de luta, foi muito desfavorável para quem queria a democracia e o contrário para quem queria a ditadura. Houve aí nessa conjuntura... Eu gostaria de falar, Luiz Sérgio, eu gostaria de falar. Por favor. Eu estou sem som. Ô, Luiz Sérgio. Pode falar, Galba. Tem som meu aí? Pode falar. Estamos ouvindo. Não, sobre o AI-5, eu acho que é importante fazer uma referência. Eu em 68, o Congresso da UNE, tradicionalmente, se realizava em julho. E, por uma série de consequências, eu não estava tão ativo no movimento estudantil, mais que eu não estava em cargo diretivo. Eu seria o orador da Universidade Federal do Ceará. Escolhido pelos colegas, eu seria o orador discente. E, então, quando foi por volta de setembro, eles pediram que eu entregasse o discurso para ser impresso. Aí eu pedi prazo até outubro. Isso impediu, inclusive, a minha ida. Foi um dos fatores da minha ida ao Congresso de Ibiúna, que é o estado do Congresso de Valinhos e tal. Bom, mas eu quero destacar um fato importante, que foi no dia 13, a colação de grau seria no dia 13, estava tudo impresso. Foi no dia 13 de dezembro, estourou o AI-5. E aí foi um pessoal lá da universidade, o pessoal da segurança também, me levaram até a casa do Fernando Leite, que era o reitor, que era a próxima casa do meu pai, e ele estava com o meu discurso, sendo impresso e tal, estava um discurso bonito,
e queria permissão para processar algumas modificações. E então me perguntou se eu consentia a mudança. Eu disse que não permitiria. Aí ele disse, mas você, a partir do momento, isso se vê no dia seguinte, a solenidade, a partir do momento que você pronunciar o discurso, a universidade não tem mais nenhuma responsabilidade com você. Você está preparado para isso? Eu estou. Aí eu fui embora, fui para casa. Quando cheguei em casa, em vida, eu recebi um telefonema da pessoa do reitor dizendo que a solenidade havia sido cancelada. Quer dizer, certamente foi um dos fatores, foi esse episódio, o cancelamento da colação de grau única que aconteceu. Aí viveu o AI-5, aquela história, muitos foram para a clandestinidade, eu permaneci em Fortaleza, fui para São Paulo em seguida, em 69. Lá eu consegui fazer uma pós-graduação, tomado a decisão de ser um profissional. Eu acho que foi uma atitude sensata minha, porque eu percebia que não havia clima para a tendência de luta armada, que seria um desastre, etc. Quando eu voltei para o Ceará, ainda no período Médici, as coisas muito difíceis, as pessoas mudaram de calçada para não falar com a gente. E teve um episódio que havia muitos egressos do movimento estudantil, muitos comunistas, alguns desses ex-comunistas ou comunistas ou militantes, a gente não perguntava nada, o que é que você está fazendo, porque isso implicaria em segurança. Se uma pessoa dessa caísse, você esteve com quem? Com Galba. Eu poderia ser um suspeito daquilo ali. Por essa razão, por uma dessas razões, foi um episódio de uma das minhas prisões. Um companheiro meu, no caso, o Zito, eu tinha estado com o Zito e ele estava com o meu endereço no bolso, ele era trotskista, e então foram na casa da mãe dele, fizeram uma vasculha lá, encontraram muito material subversivo, e foram na casa do meu pai, cercaram a casa do meu pai, um batalhão. Eles achavam que eu era o mentor do trotskismo no Ceará. Ainda. O fato é que eu preso no 23 ele fiquei uma semana lá, isolado, porque eles pensavam que eu era o mentor, até que perceberam que eu não tinha nada a falar. Meu temor era ir sofrer porrada, que nem que eu quisesse, eu não falaria nada, porque eu nada sabia. Então, foi um momento de terror, esse aí sim, uma coisa que eu admiro, que ainda tenha pessoas da República que se arrumem a defender o AI-5, um modelo dessa ordem. Isso é só um relato de um episódio pessoal que, de qualquer maneira, tem alguma repercussão política. Henrique Sérgio, Pedro, teu som continua desligado, Pedro. Estamos ouvindo. Eu estou no ar? Está no ar, sim, pode falar, Henrique. Nós estamos nessa rodada ainda sobre o pós-AI-5, as consequências do AI-5, guerrilha urbana. Eu vejo que a nossa pauta foi subestimada, nós tínhamos mais alguns itens para falar, de extensão e conjuntura hoje, e já vou fazer aqui uma tentativa de racionalizar essa conversa, dado que nós já estamos aqui há 1h e 30 minutos conversando e é um tempo bastante extenso. Seria a gente fazer um segundo momento para discutir a distensão, a Constituição de 88 e chegar aos dias atuais, sempre temendo que em uma semana ou em 15 dias já tenha mudado tudo. É verdade.
eu não sei se você tem como fazer alguma edição, porque alguns de nós teve problemas, né? Eu sei se foi rede aqui, se Não, foi fique o tranquilo. computador, mas Faz parte da nova estética dessa plataforma, Henrique Sérgio. Já está indo direto para a transmissão. Mas faz parte da nova estética. Acontece até na BBC, acontece nas melhores. NBC, a gente viu aquela transmissão One World cheia de gaps tecnológicos. Isso é a nova estética pós-Covid-19. Pode falar bom, aí. no meu caso, depois do AI-5, logo no AI-5, eu estava no DCE, né? E eu não era dos mais visados, não era dos mais visados politicamente. Então, terminou me cabendo passar a direção do DCE para os companheiros já a partir do ano seguinte, que foi em dezembro, não é? No ano seguinte, eu já passei o DCE, a direção do DCE na clandestinidade para colegas, companheiros e já numa situação de clandestinidade. Já não foi uma reunião aberta, não foi uma reunião em instalações universitárias, né? E nem houve eleições, né? Então, nós passamos para outros companheiros que continuaram na direção do DCE e eu fiquei, então, dadas as obrigações do DCE. Já foi no ano seguinte, por volta de abril, mais ou menos. E eu fiquei profissionalmente mais ligado às questões profissionais e depois fui para a França. Eu consegui sair da França para a França sem uma, digamos assim, com um passaporte, sem permissão de passaporte. O chefe lá do DOPS era colega de turma do meu sogro. Essas coisas que acontecem mesmo no Brasil, né? Então, você, para ter o passaporte, precisava ter o atestado de bons antecedentes políticos, que eu não tinha. Então, ele permitiu emitir o passaporte sem o atestado de antecedentes políticos. E assim eu fui para a França. Na França, eu tive a oportunidade de me relacionar com a luta de apoio ao Brasil, né, na época, porque eu conheci grande companheiro, Ozzy Tesser, casado com a cearense, na época, que até hoje é um companheiro muito, muito ligado, está entre os meus melhores amigos. E ele tinha uma militância mais na mesma organização com quem eu tinha aqui, né? Embora eu não fosse membro do partido, eu tinha uma relação mais ou menos parecida com a que ele tinha lá na França. Então, eu pude, na França, exercer esse trabalho até voltar. Foi uma coisa, foi muito interessante, porque eu era um recém-chegado, né? Eu era alguém que chegou nesse período de muita ebulição entre os refugiados, entre os exilados. Paris era por onde passavam todos os exilados, né? E nós e eu era a pessoa que eles chamavam para contar como é que foi, o que estava acontecendo e tal. E foi a minha participação nessa época. No retorno aqui, então, eu continuei com a mesma ligação, com a mesma organização, através dessa relação de apoio. E
teve dois casos assim. Eu nem sei por que fui chamado na federal, mas assinei tudo como estudantil, como líder estudantil. E das duas vezes que eu tive com a polícia cercando a minha casa, na realidade era por ligação com terceiros, com quem eu nem tinha muita ligação. Era Moema Santiago, que tinha desaparecido, e pela minha ligação afetiva com ela, de amizade, eu fui... A minha casa foi cercada na expectativa de que ela estivesse ou fosse para lá. Então, eu tive assim, uma vida muito pouco mexida, muito pouco prejudicada, a não ser o fato de que eu não podia ter um emprego, nada que tivesse governo no meio. Mas, no final das contas, do ponto de vista profissional, foi até melhor. Perfeito, acabou sendo melhor. Pedro Albuquerque, consegue ligar o som agora, Pedro? Amigos, vocês concordam que a gente pode fazer uma segunda rodada? Eu acho que é interessante, Sérgio, porque essa primeira parte a gente poderia ou deveria ter feito algo mais compacto. Acabou se alongando. Assim, termina ficando um negócio reminiscências, né? Lembranças de reminiscências. Mas é importante, Henrique Sérgio, porque também tem esse viés biográfico, que acaba sendo importante. São revelações minuciosas que acabam sendo história, na verdade. Então, eu gosto muito de ouvir esses detalhes e a experiência pessoal. Essas singularidades contam muito. Então, eu acho que a gente pode interessante a gente ver o quanto tinha de apoio na época entre camaradas que estavam na clandestinidade, estavam até na luta armada, e os outros que não estavam e nem tinham tanta interação entre os dois, tanta ligação orgânica. Não tinha ligação orgânica, mas tinha um apoio. Isso era muito grande na sociedade, né? Isso era muito grande na sociedade. A última vez que eu participei da organização do Comitê Central de uma dessas organizações, já foi depois dos anos 80. Já foi depois dos anos 80. Né? E é impressionante como as pessoas não faziam perguntas, sabia que não adiantava fazer porque não ia ter resposta, né? Mas que estavam dispostos a cooperar. Teve duas ações as quais eu participei como força auxiliar. Não vou tratar muito, porque passa por pessoas que eu não sei se tenho a liberdade de informar, de tocar no assunto, de informar. Mas foram ações armadas onde a minha participação e a de outros companheiros era uma ação de apoio, né? E esta ação de apoio tinha muita disposição, né? A quantidade de pessoas que eu coloquei em casas de amigos para passar uma noite, para passar 2 noites, e depois, aonde eu passava, o amigo, o colega vinha, mas aquele teu amigo que tu pediu, a primeira coisa que ele fez foi puxar um revólver que está em cima da mesa. Não fazia pergunta e nem reclamava, né? Então, isso era uma coisa interessante. Aí eu estou falando em meados dos anos 70, né? Meados dos anos 70, num período em que já tinha, digamos assim, tinha luta armada por todo o canto do país. Algumas que a gente sabia e outras em preparação, que começou e terminou
que não se tornaram muito conhecidas no país, né? Tanto na parte urbana, né? de parte de guerrilha urbana, como na parte de preparação em movimento no campo, quer no Paraná, quer em Minas, mas como foram praças que não tiveram o impacto que teve no Pará, né, da guerrilha do PCdoB, terminou não sendo uma coisa muito conhecida da imprensa e, de uma maneira geral, das pessoas. Mas havia muita movimentação no país e que tinha muito apoio de pessoas de massa, de pessoas que nem sabiam o tanto quanto que estavam apoiando. Não sabiam porque não perguntavam, né? Havia esse papo de, né? Não pergunte que eu não digo. Bem, amigos, eu acho que a nossa sessão hoje... Uma rodada final, 2 minutos, 1 minuto para cada um. 2 minutos para a gente se despedir, já deixando o convite para um próximo momento que será agendado pelo nosso produtor, Galba Gomes. Uma rodada de despedida. Posso começar? Pode começar, eu queria Sérgio. retomar um componente analítico que eu destaquei de passagem, que muitas vezes é ignorado na análise política, que é o ciclo econômico, a situação econômica do país. Eu dizia lá atrás que, em 1968, veio a luta armada, foi no momento em que a economia começava um ciclo de crescimento. E depois esse ciclo se acelerou. Na década de 70, pelo menos até 74, 75, o Brasil teve um crescimento econômico excepcional e vejam as implicações que isso tem do ponto de vista político. A classe média estava adorando, a classe média que tinha conotação política estava adorando, porque tinha renda subindo em geral. A classe trabalhadora não tinha desemprego, porque a gente sabe que, pelo menos nós profissionais, que saíam da universidade já saíam empregados e com bons empregos. Então, foi um ciclo de crescimento. Não dá para ignorar a importância disso na disputa política. E acho que esse foi um grande erro da esquerda naquele momento, de acelerar a luta armada, precisamente no momento que as bases já não estão mais preocupadas tanto, inclusive com a questão ditatorial. Muito. João de Paula. Eu acho muito importante essa colocação do Sérgio, porque ela torna mais forte o sentido de que a política é quem deve comandar um processo dessa natureza. Sérgio, a insensibilidade para a mudança no quadro econômico se dava numa condição onde o que valia era a crença, a convicção, a ideologia, e uma ideologia com a ilusão de que tinha a possibilidade de enfrentar qualquer coisa porque tinha uma arma na mão. Então, à medida que a política tinha sido abandonada, não tinha como ter sensibilidade para uma modulagem da questão econômica. Esse foi mais um erro brutal. Por quê? Porque faltou análise e, portanto, uma ação política baseada na realidade. Não na ideologia, na crença, na ilusão. Galba Gomes. Galba. Seu microfone está desligado, Galba. E agora, melhorou? Agora sim, pode falar. Bom, então, eu acho que todas as versões foram muito boas. Eu acho que uma live que tem uma amplitude, uma consistência histórica muito importante. Todos nós somos ou fomos testemunhas de momentos vividos. O ciclo da ditadura
inclusive o Sérgio destaque aí do momento do crescimento econômico, dos investimentos, a gente não pode negar que essas coisas aconteceram e vem aquela lista, Brasil, ame ou vai embora ou não fica. Ame ou Essa coisa, deixe. de tal maneira que isso não se acaba, a gente discutir. Essa questão do Brasil é uma pauta muito demorada. Eu vou só fazer uma pequena conexão. O João deu destaque, o próprio Sérgio. Nossa base, nosso entendimento era a questão ideológica, era a utopia, o sonho socialista que alimentava a todos nós. Houve uma mudança das questões identitárias e hoje nós estamos vendo aí, até ter certa semelhança, similaridade, começou na França, na Tchecoslováquia, nos Estados Unidos, essa questão aí racial, uma questão muito séria, com essa mobilização, e aí como é que vai ser a continuidade disso? Eu acho e a questão do Brasil. No Brasil, nós vivemos uma questão muito séria, os setores da sociedade estão defendendo e lançando manifestos na busca de um entendimento, de um pacto, de uma concertação. O Brasil não pode continuar do jeito que está, é impossível. Nós temos que ter a responsabilidade de pensar uma mesa redonda onde todos têm e não queiram ser os protagonistas. É o que dificulta isso aí. Bem, amigos, como eu falei, a nossa pauta foi subestimada. Eu acho que fica pré-agendado, não é? Todo mundo concorda, nosso próximo encontro. O Henrique Sérgio. Sérgio, eu faria um adendo à colocação do Sérgio Buarque. Ele colocou a classe média recebendo o quinhão do crescimento do Brasil na década de 70. Isso me parece assim, foi o pagamento que a ditadura fez ao apoio que recebeu em 64. Né? E esse pagamento foi através da abertura dos portões da universidade e do Banco Nacional de Habitação. Criou um buraco financeiro do tamanho do mundo, cuja conta só foi paga décadas e décadas depois. Mas, na época, ele fez esse pagamento. Né? A universidade teve os portões abertos em larga escala, a quantidade de estudantes passou a ser muito grande, muito maior do que no 68, início de 70, e a facilidade da casa própria. Agora, é interessante, eu nem vou entrar na parte seguinte, porque esse outro momento, que é mais ligado ao momento de agora, é até mais importante de tudo, eu acho, do que a gente falou até aqui. E talvez possa até abrir caminhos diferentes entre a aparente concordância de todos nós aqui quando falamos do passado. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Luiz Santos. Me desculpem aí o problema que eu tive aqui com o computador. Espero que da próxima vez isso não se repita. Faz parte dessa nova estética, Sérgio. Então, eu queria agradecer ao Galba Gomes, ao Pedro Albuquerque, ao João de Paula, ao Sérgio Buarque, e já deixar o convite para o nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Ok. Um abraço geral. Um abraço. Terminou.